A paz do Senhor, irmãs. Bom, eu sou a Ana Beatriz, sou a filha da pastora Simone, que idealizou esse projeto há 11 anos, e ele acontece anualmente. E também sou médica. Atualmente, eu atendo na atenção primária aqui do município, na unidade de saúde. E, mais uma vez, eu recebi a missão de compartilhar com as irmãs hoje alguns detalhes da saúde da mulher. E o tema que eu escolhi para destacar e começar essa conversa é um tema um pouco longo, mas que precisa ser assim para a gente entender algumas coisas. É a importância da conscientização e prevenção na luta contra o câncer de mama. E aqui eu destaco duas palavras, que é a conscientização e a prevenção. Esse é um tema que a gente fala muito, a gente gosta, a gente se veste de rosa e combina a roupa e se arruma. E participa de tantas reuniões anualmente, mas às vezes a gente não tem a consciência, o entendimento real do que é o mês de outubro, do que nós precisamos saber e o que nós precisamos fazer nesse mês. E essas duas palavras, elas não estão aqui à toa. Conscientização é tomar consciência, é tomar conhecimento. E eu trouxe algumas informações para juntas a gente conhecer. E também trouxe prevenção, porque a gente não pode prevenir sem antes conhecer. Entrar numa guerra, entrar numa batalha, sem saber o que nós vamos encarar, o que nós vamos enfrentar, é bater um carimbo de fracasso, de perder. Então, quando a gente sabe o que vamos encarar, o que está nas nossas mãos e o que nós vamos enfrentar, a gente consegue prevenir e lutar melhor. Certo? Então, vamos lá. Qual é o propósito do Outubro Rosa? O Outubro Rosa, irmãs, ele começou na década de 90, lá nos Estados Unidos, quando as organizações de saúde municipal, estadual, nacional dos Estados Unidos começou a perceber que os gastos de saúde da mulher eram muito altos. As mulheres ficavam muito doentes. Foi um período em que surgia a mulher moderna. E o que é a mulher moderna? A mulher moderna é a mulher que tem casa, tem filho, estuda, trabalha e dá conta de vários pratinhos ao mesmo tempo. E aí, nessa década, surgia essa imagem da mulher que precisava dar conta de muitas coisas. Ela enfrentava muitos obstáculos, muitos desafios. Mas isso afastou ela do autocuidado. Elas estudavam, se arrumavam, cuidavam de filho, e trabalhavam e faziam tantas atividades, mas elas não cuidavam da saúde. E aí, quando elas iam bater nos hospitais, elas tinham muitas doenças, e doenças muito graves. Doenças que já tinham avançado muito. Já estavam em retas finais de doenças graves e crônicas. E isso era onoroso para o sistema de saúde. Era um problema econômico, porque as mulheres que estavam no meio da vida, podendo trabalhar, gastar, ser úteis, adoeciam. E a família ficava desestabilizada, a economia ficava desestabilizada. E aí o sistema de saúde, os governantes começaram a se questionar o que está acontecendo com as mulheres. E aí eles foram estudar a fundo e ver que a nossa saúde estava sendo negligenciada pelas inúmeras atividades que a gente exercia. E aí, a partir daí, escolheram um mês para desacelerar a gente, tirar o nosso pé do acelerador e falar: ei, vamos cuidar? Não só por você, mas por todas nós, para você conseguir cuidar da sua família, para você conseguir trabalhar, para você conseguir estudar, criar seus filhos, cuidar do seu casamento. Não pode esquecer de se cuidar. E aí surgiu essa campanha anual. Mas essa campanha precisava de um impacto. Ela precisava de uma bandeira. E aí, nisso, eles foram olhar qual era a doença que mais matava as mulheres. E era o câncer de mama. O câncer de mama era o que mais demorava a ser identificado. O que acontecia mais silenciosamente, levava para as mulheres para os prontos-socorros, para os atendimentos médicos muito tarde, e matava muitas. O câncer de mama foi, desde a época de 90, dos anos 90, o câncer que mais mata as mulheres, que mais acomete as mulheres. E aí ele virou a bandeira do mês Outubro Rosa. Por isso que tem essa cara. É tão comum que eu quis trazer aqui alguns números para a gente tomar consciência do que a gente está enfrentando.
O câncer de mama, segundo o Instituto Nacional de Câncer do nosso país, do Brasil, lugar que a gente reside, estima-se que para 2025, com base nos últimos anos, com base nos fatores de risco que a gente enfrenta, na qualidade de vida que a gente tem, a estimativa para o nosso ano agora é que mais de 73 mil casos surjam. Fora os que já teve nos anos anteriores. São novos casos, vão positivar neste ano. Provavelmente, com este número, alguém do seu ciclo social vai positivar, se não tiver positivado. Alguém que você conhece, que você convive, que você sabe, será acometido por essa doença, se não você. É muito incidente. Só em 2023, nós tivemos 20 mil mortes no Brasil. Ela está acontecendo. Ela não é só um assunto que acometeu uma pessoa e aí foi muito triste, então a gente faz para... Por que a pastora Simona teve? Ou por que uma pessoa conhecida teve? Não, ela nos rodeia. E se a gente não tiver essa consciência, a gente não consegue encarar. Não é mesmo? Bom, agora que a gente sabe o quão real é o que nós estamos falando e o que nós estamos encarando, e o porquê a gente tem uma campanha sobre o câncer de mama, a gente vai entender um pouquinho dos fatores de risco. O problema maior, digamos assim, do câncer de mama é que não tem um fator só. Não é unifatorial. Quando a gente tem um problema que só tem um fator, é fácil. A gente volta os olhos e resolve aquele problema. Né? Quando a gente tem uma bandeja de ovos e tem um ovo podre, a gente tira ele. Mas o câncer de mama não é assim. Ele tem muitos fatores e eles podem acontecer juntos, isolados. Algumas pacientes têm todos, mas é muito difícil, porque a gente não consegue olhar para um quadro só. Todos essas ilustrações aqui são fatores de risco. E eu começo com o excesso de peso. É muito comum na correria. A gente vai deixando e começa a passar um pouquinho do nosso peso ideal. E cada pessoa tem um peso ideal para a sua altura, para a sua estrutura óssea. E a gente vai passando um pouquinho desse peso e é um fator de risco muito importante. Porque, como eu vou mostrar um pouquinho mais na frente, uma das partes anatômicas da nossa mama é gordura. Se ela está em excesso, ela pode prejudicar a parte da anatomia da mama, a parte celular da mama. E aí o câncer de mama pode acontecer. Sedentarismo. A gente corre e acha que levar um menino na escola andando é atividade física, mas não é. A gente acha que ir no supermercado andando conta como atividade física, mas não conta. Algumas pessoas falam assim, mas eu não tenho carro, eu ando de bicicleta. Não é atividade física. Atividade física é determinar um tempo específico para se exercitar, com a mente naquilo, com intensidade, para levar o seu músculo a cansar, para levar o seu coração a cansar. Isso sim é atividade física. E isso é muito difícil achar. Pessoas que realmente realizam atividade física corretamente. Outro fator, consumo excessivo de álcool. Além dele, ter mais de 40 anos. Algumas pacientes têm câncer antes dos 40 anos, câncer de mama. Principalmente quando tem fator genético. Mas, a partir dessa idade, ele é muito mais incidente. E é por isso que determinou essa idade, não só para rastreamento, como também para fator de risco. Diagnóstico de câncer de mama na família, principalmente pacientes de primeiro grau. Então, quem tem mãe, como é o meu caso, quem tem irmã, ou talvez até uma avó, são pacientes que têm fator de risco. Menarca precoce. O que é menarca? Menarca é o nome que a gente dá para a primeira menstruação da mocinha. Quando desce a primeira menstruação, isso é o nome de menarca. Mas as nossas crianças têm tido menstruações muito cedo. Cada vez mais, elas menstruam novinhas. Tem menininhas de 9 anos, 8 anos que começam a menstruar. Isso é um fator de risco para câncer de mama. Exposição a agentes tóxicos. Cigarro é o principal deles. Tem muitos agentes tóxicos no cigarro. E é o principal fator de risco. Primeira gestação tardia, que a gente fala após os 30 anos, e isso é difícil, porque a gente quer estudar, quer trabalhar, a gente quer aproveitar um pouquinho do casamento, e a gente vai postergando,
e a gestação vai ficando para depois e pode ser um fator de risco. Exposição à radiação por longos períodos, seja para tratamentos ou por trabalho. Terapia de reposição hormonal. Eu vejo muitas pacientes que não toleram os sintomas da menopausa, é uma fase muito difícil. É o calor, a irritação, não dorme bem e ficam agoniadas, e aí elas vão na farmácia por conta própria, pegam um remédio de reposição hormonal do farmacêutico e se sentem maravilhosas. E elas começam a fazer terapia de reposição hormonal por conta própria, ou porque alguma amiga indicou, ou porque viu no Instagram. Mas esse é um fator de risco muito importante, porque não é só para o câncer de mama, mas muitas das mulheres que fazem terapia de reposição hormonal sem acompanhamento especializado de um ginecologista ou de um médico vão desenvolver um câncer de útero, ovário ou mama. E uso prolongado de anticoncepcional oral, que é a pílulazinha. Mas, como eu disse para vocês, eu quero apresentar a nossa mama, mostrar para vocês como é. E Deus, que é muito perfeito, eu vejo Deus nos pequenos detalhes da medicina, Ele fez a nossa mama muito perfeita também. Nossa mama tem a pele, tem o mamilo e tem as glândulas mamárias, que é o que faz o leite, que a gente amamenta os bebês. Ela parece uma florzinha, eu costumo dizer para os pacientes, e aqui em algumas palestras, ela tem um aspecto de flor, e aí essas glândulazinhas fazem como se fossem as pétalas. Os ductozinhos levam até o mamilo para o bebê poder sugar e alimentar. E atrás dessa glândula fica a gordura, que a gente falou agorinha, que se excesso é um fator de risco. E atrás da gordura, o músculo, que sustenta, que dá força, que aumenta o metabolismo. Então, essa é a nossa mama. Mas Deus, nos detalhes, Ele colocou um filtro no nosso corpo, que é essa parte verde, que a gente pode ver aqui nas imagens. São os linfonodos. Esses linfonodos servem como se fosse uma rede. Eles filtram qualquer bactéria, lesão, câncer que aparece. Por isso, sintomas de axila também pode ser sugestivo de nódulo na mama. Porque Deus, muito detalhista, colocou eles lá para serem um filtro. E aí, às vezes, a mulher não sente nada na mama, mas sente na axila. Agora que a gente conheceu melhor a nossa mama, a gente vai para os sintomas. E muitas das vezes as mulheres sentem isso e elas acham que é normal, elas não percebem isso como um problema. Quais são os principais sintomas de um risco de câncer de mama? A gente começa quando o mamilo, que é onde o bebê tinha que sugar para sair o leite, que a gente viu lá na anatomia, ele inverte, ele vai para dentro. Alguns nódulos, eles crescem tão agressivamente que eles retraem o mamilo. Então, isso é um fator. Sim, pacientes que sempre tiveram um mamilo curto, que a gente fala achatado. Tudo bem, mas se você tinha um mamilo protuso, exposto, e ele encolheu, é um fator de risco. Tem também a secreção. Não é raro a gente ouvir mulheres que não estão amamentando queixar de sair leite no peito. Eu não amamento meu menino há 10, há 15 anos, mas meu peito ainda dá leite, ainda sai secreção. Não é normal. Não é para sair. Aquela glândula ela é para funcionar se você está amamentando. Se não está, você precisa consultar um médico. Caroço na axila. Como a gente mostrou lá atrás, a região que filtra, que tem os linfonodos, é o que pega qualquer bactéria, qualquer nódulo, qualquer sinal de câncer. E aí, antigamente, o povo falava que era íngua, né? É isso mesmo, é um linfonodo que inchou, e dói, e fica um caroço, fica desconfortável. Às vezes ela fala, não, no meu peito não tem nada. Mas é um sinal de alarme, porque ele está indicando que alguma coisa surgiu lá e veio parar na axila. Tem também o inchaço de uma mama só ou das duas mamas. É normal que as mulheres tenham um peito um pouco maior que o outro, comum. Mas se mudou o padrão, o direito era maior que o esquerdo, e aí do nada o esquerdo inchou ou cresceu, ou então a diferença aumentou, tem que investigar.
Se a pele enruga, a gente tem um termo para isso que chama pele em casca de laranja, quando ela fica grossa, áspera, porosa. A mama é feita para ser uma pele limpa e íntegra, sem pele grossa, sem ferida, sem mancha e sem irritação, que é outro fator de alarme. Dito isso, caso você perceba isso ou converse com a mulher que tem esses sintomas, é preciso consultar um ginecologista ou um médico generalista. Existem os exames de rotina, mas existem o sinal de alarme que é para você se preocupar. Aqui, como vocês sabem, a minha mãe já contou inúmeras vezes, ela costumava fazer os exames anuais, mas foi um sinal de alarme, a dor, que fez que ela antecipasse o exame do ano que ela tinha que fazer. Então, isso não exclui você realizar os seus exames, mas caso sinta um desses sintomas, o exame tem que ser adiantado, tem que ser feito antes da data que estava programada. Tem que fazer mamografia e ultrassom. E, ultimamente, a gente encara um problema que é, as mulheres não querem fazer mamografia. Dói, é ruim, se expõe, é chato, machuca. Ai, vai machucar meu peito. Mas, irmãs, esse exame é um exame específico para isso. Se a sua mamografia vem escrito lá, complementar com ultrassom, não quer dizer que ela não deu conta. Quer dizer que alguma coisa muito grave ela não achou. Mas a ultrassom de rotina tem que fazer. A mamografia é fundamental e a ultrassom não exclui a importância da mamografia. Nós, como as mulheres adultas, não fazemos só o que a gente quer. E a mamografia é o melhor exemplo disso. Dói, é chato, expõe, mas tem que ser feito, tá? Diante da detecção, a gente vai para a prevenção, porque melhor do que ter que correr é a gente prevenir. E as principais formas de prevenção é não fumar, atividade física regular, não consumir álcool em excesso e alimentar bem, sem industrializados e embutidos. É difícil, mas pela saúde, pelo templo do Espírito Santo que Deus nos concedeu, vale a pena. Esse é o esforço que Ele espera que a gente tenha, né? E eu trouxe um adendo para encerrar essa conversa de como a gente pode apoiar o Outubro Rosa. O Outubro Rosa, ele é muito mais do que uma campanha que faz nós olharmos para nós mesmas. Ele também é uma campanha da gente estender a mão para alguém. Ele também é uma campanha de empatia, porque não adianta você ter acesso a essa reunião, ser alimentada, ser orientada, saber cuidar de si, corpo, alma, mente, espírito, e não chegar em casa e falar para sua mãe fazer o exame. E não levar a sua filha para fazer o exame. E não ver a sua vizinha queixar de um desses sintomas e não se importar. É responsabilidade nossa, tanto como indivíduos como o corpo de Cristo. A gente tem que espalhar. E não só a mensagem do Outubro Rosa, não só a mensagem do câncer, mas também a mensagem de Jesus, de cura, de empatia, de apoio. Quantas campanhas a gente faz, vai visitar os hospitais e vem pessoas sofrendo, angustiadas, com dor, mas a gente é corrido demais para ir lá dar um lenço. A gente é corrido demais para ir lá orar com aquela pessoa. O Outubro Rosa também é sobre isso. E eu termino aqui falando que nessa conferência Essência, a gente possa ter essa noção, ter essa empatia e essa responsabilidade. Muito obrigada pela atenção das irmãs